Alterações trabalhistas. Durante o período de calamidade, foram adotadas algumas medidas para que seja preservado o emprego e a renda do trabalhador. Medidas essas como, por exemplo, o teletrabalho, que na verdade já existia, mas antes era uma negociação entre patrão e empregado, e agora passou a ser apenas pelo patrão. Antecipação das férias coletivas e individuais. Uma das alterações é que o empregado precisa ser avisado com 48 horas de antecedência, por escrito ou por meio eletrônico. Uma das observações que o patrão precisa ter é o cuidado com a proteção biológica do empregado, pois se ele dá 2, 3 férias e depois o empregado ficará 2, 3 anos sem férias, então precisa tomar cuidado com essa situação. Aproveitamento e antecipação dos feriados. Desde que não seja um feriado religioso, não tem problema. Se for um feriado religioso e o patrão conversar com o empregado e de comum acordo não tiver problemas, também não tem problema. Banco de horas. O banco de horas, na minha opinião, e após ouvir alguns professores, é a medida mais saudável que temos. Por quê? O empregado continuará com o seu salário e após passar a calamidade pública, ele terá 18 meses para fazer a compensação das horas. Então, até aqui, foi uma das medidas mais saudáveis que, na minha opinião, que foi encontrada, que foi adotada. A suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Muita atenção em fazer a suspensão dessas medidas, Quando a gente se fala em saúde e segurança do trabalho, é uma questão muito importante. O direcionamento do trabalhador para a qualificação. Aqui é uma situação ótima, Eu acredito que para os dois, O patrão terá o seu empregado qualificado e o empregado estará aí se qualificando, Eu acredito que é uma das boas opções também. A não exigibilidade do recolhimento do fundo de garantia. Veja bem, a não exigibilidade não significa o não pagamento. Será pago o fundo de garantia, mas os meses de março, abril e maio, o patrão terá até dia 7 de julho para fazer o recolhimento sem encargos e ainda poderá fazer o parcelamento. O mês de junho, ele pagará normalmente. Bom, além dessas medidas, tiveram outras, que eu acredito que são as que gerarão, que já está tendo mais dúvidas, entre os empregados e empregador também, referente ao cálculo, do salário, que é o benefício emergencial. O benefício emergencial, ele vai ser concedido em 2 situações. Uma, quando tiver redução de jornada de trabalho e salário, nesse caso, há trabalho, mas como terá redução, o governo fará essa complementação, pagará esse benefício. E a suspensão temporária do contrato de trabalho. Na suspensão temporária do contrato de trabalho, não existe trabalho, mas o empregado continuará recebendo seus benefícios, como convênio médico, vale alimentação. A questão aqui, que está gerando muitas dúvidas, é referente ao cálculo, que não será complementado, será feito o cálculo em cima do seu salário, mas sim com referência ao seguro-desemprego. Então, obviamente, você não terá o seu salário integral, tá? Será proporcional à redução que foi acordada. Na suspensão também de trabalho, a paralisação total do trabalho, onde não há trabalho, em termos para fins de INSS, não será contado também como tempo de contribuição. O empregado pode recolher o seu INSS de forma facultativa. Ressalto
que os trabalhadores rurais, os trabalhadores de saúde, os trabalhadores domésticos, os temporários, terão disposições diferenciadas no que tange à forma de cálculo do benefício emergencial, tá? Por quê? Porque é de acordo com cada categoria, então eles terão uma situação diferenciada. Veja, estamos passando por um período de calamidade pública. Então, quando se fala em acordo para a preservação do emprego e da renda, nunca é 100%, um acordo, né? Nunca é 100% para todos. Um perde um pouquinho, o outro perde outro pouquinho. Então, eu gostaria de finalizar o meu vídeo com o conceito do bom senso. Nesta hora, neste período, terá que prevalecer o bom senso entre patrão e empregado, para que possamos passar por esse período da melhor maneira possível e preservar, antes de tudo, o mais importante, o emprego e a renda do trabalhador.